Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de duas suculentas funguentas que eu procurei dar a mesma solução para as duas, uma solucionou e a outra não. Então vamos conhecer essas duas plantinhas e como que eu cuido delas aqui no meu jardim. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, me siga lá no Instagram. Se esse vídeo te ajudar, não esqueça de deixar o like, tá bom? Bora pro vídeo? A primeira funguentinha que eu queria mostrar é a Crassula láctea. Vou pegar e vou levar para vocês. Vocês estão vendo que eu cultivo ela aqui, num local bem iluminado, meio protegido, né? E apesar que aqui não tem cobertura, né, ó. Mas ela não pega tanta chuva, porque ela fica aqui no corredor. Pega pouco sol, umas 2 horas, 1 hora de sol por dia. E essa daqui também fungava demais. Vou mostrar pra vocês. Comecei a usar a diatomácea. Eu falei num vídeo que eu achava a diatomácea muito efetiva contra ferrugem. Só que depois eu vi que eu acho que a capitela continuou fungando, né? Mesmo fazendo aplicação preventiva. Então eu concluí que, na verdade, a diatomácea ela tem função também nutricional. E eu acredito que esta planta aqui se beneficiou disso. Porque depois que eu passei a diatomácea, ela não fungou mais. Olha a floração linda que ela tem. Olha. É muito delicada, mas é de difícil cultivo, porque ela tem uma tendência a fungar na época das chuvas. E ela funga na primeira chuva. E depois que eu passei a diatomácea, essa característica deu uma diminuída. Tô olhando aqui se isso aqui já é fungo, porque já faz um tempinho, ó, que eu não passei diatomácea, que eu passo... Acho que a última aplicação que eu fiz, eu não passei nela. Olha só, queria mostrar ela assim para vocês terem noção do tamanho. Olha que bonita. Essa é uma planta muito antiga que eu tenho. Eu gosto muito dessa planta, gente, olha. É muito bonita, né? Ó, olha só que lindo. E ela sempre dá essa flor em cacho. Depois da floração, você corta, como eu cortei aqui agora há pouco, para que vocês viram. E aí ela rebrota aqui no caule. E ela enche, olha que coisa mais rica. Mas é uma planta difícil, porque ela funga. Funga bastante. E aí a minha parou de fungar depois que eu fiz a aplicação mensal de diatomácea nela. Então, na época das chuvas, é super importante vocês estarem passando a diatomácea, porque eu acho que nessa questão ela é mais nutricional do que contra a ferrugem, mas eu acho que funciona também. Olha que linda que ela fica. É linda mesmo essa planta, ó. Lindíssima a floração dela, né? Já faz aqui uns 2 anos, 3 que ela tá nesse vaso. E ela cresceu muito mesmo, bastante, ficou muito bonita. Olha, dá gosto. Eu vou deixar na primavera, eu vou adubar. Eu não vou mexer, porque tá muito bonita. Eu não quero aumentar demais o vaso dela. Esse aqui é um vaso de cimento que eu fiz daqueles de bola. Olha que linda, né? Eu vou adubar então na primavera para ela continuar aqui mais um tempo. Enquanto ela estiver bonita, eu não pretendo tirar ela daqui. Porque ela gostou mesmo desse vaso, do local que ela tá, né? Porque planta tem isso também. O local é super importante, tá bom? A segunda planta funguenta, então, é a Crassula Capitella Camphire. Eu tô com essa planta aqui e ela tá com esses sinais assim, olha só. Isso aqui é resultado de ferrugem. Quando ela estava no período de chuvas, ela pegou ferrugem e agora ela ficou com essas cicatrizes e essas folhas secas. Vou então fazer o quê? Isso aqui, gente, não sara, tá? Isso aqui não vai desaparecer. Então você tem que retirar isso da planta para ela voltar a ficar bonita e consertar aqui esse vaso.
Essa aqui é a crassula Capitella Campfire, que eu sempre falo para vocês que para mim aqui é muito difícil em virtude dessas condições aqui, ó. O meu clima, por ser úmido, né, mais úmido, e por ter muita chuva no período chuvoso, ela facilita muito a Capitella pegar essa doença, que é a ferrugem, né? E aí, não tem jeito, gente. O único jeito de melhorar isso aqui é fazendo o corte. Eu vou mostrar para vocês. E eu vou tirar todas essas folhas aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês também como que eu vou reaproveitar o meu substrato. Depois que eu terminar aqui de cortar, eu vou reaproveitar esse mesmo substrato para plantar a Capitella. Então, eu vou mostrar como que eu faço. Agora, gente, esses troncos podem brotar? Podem, mas eu não vou deixar para brotação. Eu só vou pegar as ponteiras, tá? Vou só plantar as ponteiras e vou reaproveitar o substrato que tá aí nesse vaso. Para separar as pedrinhas, eu sempre reaproveito as pedrinhas. Eu faço isso, coloco na peneira, tiro as pedrinhas primeiro e vou reaproveitar as pedrinhas depois. Eu faço o peneiro, tá? Tiro, separo as pedrinhas do substrato para poder reaproveitar essas pedrinhas novamente. Pedrinhas custam caro, né, gente? Eu sempre faço isso, faço o peneiro e deixo separado. Depois eu reutilizo. Depois que eu peneirar direitinho, separar as pedrinhas, tá? Agora vocês vão ver a drenagem. Olha só, tem bastante drenagem nesse vaso. Eu sempre falo para vocês que eu faço bastante drenagem. Aí deve ter uma metade de drenagem, só esse torrão aí que é a terra, né? O resto era tudo as bolinhas, a argila expandida e carvão. Aí eu vou separar, vou também reaproveitar essa drenagem, as bolinhas, porque elas são reaproveitáveis. É só lavar, deixar secar no sol e reaproveitar. Eu sempre faço isso. E agora eu vou desmanchar esse torrão e vocês vão ver que a raiz dessa planta tá bem saudável, bem bonita. Daria para aguardar a brotação se eu quisesse. Mas eu tenho bastante muda de Capitella. Eu não quero mais mudas de Capitella. Eu tenho 2 vasos já dela bem cheios. Então eu não preciso de mais mudas. Então esses troncos eu vou descartar. Só tô tirando assim o substrato. Esse substrato que vocês estão vendo que eu tô mexendo já é o meu substrato novo, que eu uso carvão triturado, perlita, casca de arroz, né? Então é um substrato mais caro, vocês sabem disso. Então eu procuro reaproveitar. Esta planta, tirando o fungo ferrugem, as raízes delas estavam muito saudáveis, não tinha sinal nenhum de nematóides. Quando tem nematóides eu costumo descartar. E nesse caso aí ela não tinha nada, não tinha cochonilha de raiz, não tinha nematóides, não tinha nada. Então eu vou reaproveitar sim esse substrato. Eu só tô tirando a planta e vou descartar essa planta e reaproveitar, ok? Gente, eu vou reaproveitar o substrato. Olha aqui, tá livre de pragas, mas o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de condicionador de solo e um pouquinho de diatomáceo. Então tá assim. Esse aqui que eu uso, tá? Ó. E agora eu vou misturar. Por que eu vou fazer isso? A diatomácea, ela previne pragas, né? E eu coloco o condicionador de solo porque esse solo que tá aqui, ele já foi regado, já passou por uma temporada de chuvas. Então, a parte orgânica, ela desce, ela é lavada. E aí ela precisa ser reposta, tá? Ó. É pouquinho substrato. Não coloquei muita diatomácea porque nem tinha
sinal de praga também, tá? O vaso eu já lavei. Esse aqui eu vou reaproveitar, mas eu vou dar uma lavadinha nessas bolinhas aqui, ó. Outras que eu reaproveitei e vou usar. Eu já lavei essas aqui, tá? Aí, ó. Observando agora em vídeo, eu acabei notando que ficou um pouquinho com terra demais, devia ter posto carvão, mas eu esqueci, na hora eu não percebi. Olhando, assistindo e editando o vídeo que eu notei. Carvão, perlita ou casca de arroz, tanto faz. Aumentar a drenagem, né? Do substrato. Vou colocar um pouquinho. Achei que ficou faltando um pouquinho, observando aqui. Eu faço tudo a olho, né, gente? Aí dá nisso. Um pouquinho mesmo. Esse adubo não queima a raiz, tá? Porque ele é o osmocote, é de liberação lenta. Então ele não queima. E agora é só você colocar. Não passei nada. Vou deixar assim mesmo, essa planta é muito forte. Ela só não é forte pra ferrugem. Ela vai crescer e vai ficar bem bonita. Fica aquele vaso bem cheinho. Isso aqui deixa a suculenta bem bonita depois, viu? Quando ela crescer bastante, você vai ver que linda que ela fica. Pelo menos costuma ficar, né? Às vezes pode dar errado, né, gente? Nem sempre dá certo, mas essa aqui costuma dar bem certo fazer isso. Aí, ó. Assim. Agora eu vou colocar um pouco de pedrisco. Eu coloco o pedrisco porque eu rego com mangueira e elas ficam na chuva. Então, se eu não puser alguma cobertura, o substrato ele sai voando. Aí, ó, é isso. Aqui a Isabel tá segurando o vasinho para vocês verem. Olha só, mostra aqui o vasinho, filha. Olha como é que ficou. Esse é o resultado final. Vamos virar ele mais um pouquinho assim. Aí! Dá um sorrisinho, Isabel. Vocês gostaram? Antes de encerrar o vídeo, eu tirei as plantas que estavam aqui, ó. Porque agora em agosto... O pessoal até tava comentando, né, de vento, tá ventando aqui, começou a ventar agora. Então eu resolvi tirar as plantas aqui, ó, porque eu fiquei com medo, ó, tirei todas do muro. Uma delas caiu. Aí eu achei por bem retirar do muro, né, para evitar de perder plantinha, né, gente? Ah, não, né? Perder plantinha pra ventania, cair no terreno vizinho aí, a gente não conseguir recuperar, não dá, né? Então, ai, deixa eu só encerrar. Antes de encerrar, ainda quero mostrar de novo a minha Blue Cederveria Blue Elf, também comercializada no Brasil como Echeveria Blue Apple, né? A minha tá bem rosada, tá bem bonita. Antes de eu encerrar o vídeo, eu quero mostrar ela novamente, porque me perguntaram no Instagram a identificação, né? Aí eu falei, vou mostrar novamente para a pessoa poder enxergar direitinho a característica da planta. A minha, no momento, ela tá assim bem rosada, porque estamos na época do inverno. E é uma planta que fica com um colorido muito especial, muito bonito mesmo.
Vale a pena vocês cultivarem. De fácil cultivo, tá bom? É uma planta bem tranquila que se multiplica dessa forma aqui, ó. Lindíssima, gente. Também me perguntaram no Instagram a respeito da Echeveria ruta. Essa plantinha aqui, olha aqui, ó. Eu falei pra ela que a minha tava muito branquinha, que eu achei ela até estranha. Porque ela ficou branca, ó. Pálida, na verdade, né? Um branco gelo, não sei que cor que é essa. Não é um branco pruinado, um branco como a Kali. Quer ver? Eu vou colocar ela do lado da Kali rapidamente, para vocês terem noção. Aqui, ó. Ó, a Kali é branca azulada. Ela é branca. Que cor que é essa, gente? Só que desde quando ela chegou, ela tá aqui, ó, desse tamanho. Tá vendo que secou um pouquinho? Algumas folhas embaixo. Eu tentei tirar, mas a planta é difícil de tirar. Ela é miudinha, tá vendo? Tá aqui nessa latinha pequena e ela não cresce muito. Ela não tá aumentando de tamanho. Ela tá assim desde quando ela chegou, o tamanho, né? Então, é lenta, bem paradona. E a cor, que eu achei que ficou engraçado. Antes ela era verdinha, aí eu pus ela aqui no sol e no tempo, ela ficou assim, branquela. Com essa cor estranha. Então, eu só queria mostrar a ruta porque me perguntaram. Dica de cultivo não tenho, porque eu só cultivo ela aqui no tempo, com umas 5, 6 horas de sol por dia, pegando sol e chuva. Ela tá com essas manchas aqui, ó, que é de atomácia. Mas ela não tá doente, ó. Pelo menos não agora. Tá mais verdinha no momento, mas aqui a coloração dela é meio estranha, né? Cultivo ela aqui, ó. Não mudou de tamanho, tá bom? Você quer o quê? Mostrar os cãezinhos no final do vídeo? É, Quinho! Ai, que bonitinho! Olha lá, Nina! Vai lá mexer. Ai, cara, a carinha do Toco, ai. A carinha deles, ai. Ai, que bonitinho, ai. Mas é fofo. Ai, carinha do Toco. Que foi, Toquinho? Tchau, gente. Tchau.